Bom, deu tempo de vocês fazerem a questão número 2 da página 10. Agora eu vou corrigi-la, tá bom? O que fala a questão número 2? Ela fala para que a gente leia a frase e lá na frase vai ter uma palavra que está em negrito e essa palavra em negrito é um verbo e esse verbo ele vai indicar ou alguma ação, ou algum estado, ou algum fenômeno da natureza. Pessoal, fenômeno da natureza vai ser aquelas palavrinhas que estarão relacionadas com coisas da natureza. Falei agora há pouco, né? O choveu, nevou, ventou, o amanheceu, escureceu, são todas palavras que estão ligadas à natureza. Então, são verbos que dizem respeito a fenômenos da natureza. Agora, ação é aquilo que a gente faz. Corri, brinquei, viajei, escalei, desci. São palavras que estão ligadas a ações, a coisas mesmo que nós fazemos no nosso dia a dia. E as palavras que indicam estado, elas vão estar muito ligadas à forma como eu estou naquele momento. Então, estou triste. A palavra estou, ela indica um estado meu daquele momento, que é um estado triste. Estou feliz. Triste e feliz são adjetivos, mas eu estar é o meu estado. Fiquei, ficar. Então, são palavrinhas que indicam como eu me sinto naquele momento, por isso que tem respeito, dizem respeito ao estado. Então, eu vou ler a frase e aí vocês confiram se vocês marcaram certo. Então, se for fenômeno da natureza, vocês vão marcar número 1, se for estado, número 2, e se for ação, vocês marcarão número 3. Então, a primeira frase fala assim: os alunos estavam felizes com a nota. Felizes. Felizes não, desculpa. Estavam é como eu me sentia naquele momento, é o meu estado. Então, a primeira é o número 2, estado. Segunda frase, Diego disse que nevou na cidade em que ele mora. Nevar, nevou, um fenômeno da natureza. Então, aí seria número 1. Pietra, ó, o feminino do Pietro. Pietra correu muito durante o jogo. Então, a Pietra executou uma ação de correr. Ela correu. A ação dela foi correr. Então, aí, no caso, a ação representa o número 3. Depois, João ficou contente com o resultado. Ficou, é o estado meu. Como assim estado? Naquele momento foi o que eu senti. Então, eu fiquei o quê? Contente. Então, ficou indica um estado. O rapaz acertou na loteria. Gente, a ação dele foi acertar. Ele ganhou na loteria. Ele acertou na loteria. Então, nesse caso, ação, né, que é número 3. E por último, né, entardecia quando as crianças chegaram da festa. Entardecer é um fenômeno da natureza. Então, fenômeno da natureza é número 1. Então, olha como que ficou a ordem aí. Confiram, eu vou falar devagarinho, tá? Ficou assim. 2, 1, 3. 2, 3, 1. Então, eu vou repetir. 2, 1, 3, 2, 3, 1. Ok? A questão número 3, vou explicar número 3 e a número 4 para vocês fazerem agora, tá? Questão número 3, eu vou explicar ao invés de ler. Tem 4 ilustrações aí. Para cada ilustração, vocês vão escrever uma frase, tá? Você pode colocar nome pro personagem, tá? Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever uma frase falando o que vocês estão vendo na imagem. E quando vocês forem escrever a frase falando o que vocês estão vendo na imagem, vai ter que ter um verbo. E esse verbo, por exemplo, ele vai estar escrito aqui se ele quer que seja um verbo de ação ou um verbo de estado. Então, ação, pessoal.
joguei, arremessei, andei, pulei, brinquei, caminhei, voei, flutuei, nadei. E de estado vai estar relacionado com o que eu estou sentindo, né? Então, estou, fiquei, estava, né? Ok? Então, façam aí as 4 frases que eu já volto orientando vocês na correção. Lembrando que as frases não precisam ser iguais aos que eu vou falar depois, tá? Cada criança vai escrever uma frase e não tem necessidade de ser igual ao que eu vou falar, tá bom? E a próxima questão, a questão número 4, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sublinhar. Sublinhar é passar um traço embaixo. No quadro a seguir, todos os verbos que indicam fenômenos da natureza. Nós temos aqui 2, 4, temos 7 verbos aqui. Desses 7 verbos, 3 vão indicar fenômenos da natureza. Então, vocês vão passar um traço embaixo desses 3. E aí, depois, vocês vão completar essas 3 frases com esses verbos. Só que, pessoal, por exemplo, tá escrito aqui assim, trovejar. Quando você for escrever a sua frase, você não vai escrever necessariamente trovejar. Você vai fazer a adaptação necessária. Então, por exemplo, ou você escreve trovejou, ou trovejará, está trovejando, né? Está trovejando não tem necessidade. Mas você vai ler a frase e vai adequar o verbo ao presente, passado e futuro, né? Então, você vai ver qual é a melhor forma de escrever o verbo que indica fenômeno da natureza, tá? Então, façam essas 2, pausa o vídeo que eu vou voltar lá no anterior para corrigir. Imaginei que vocês pausaram o vídeo. Então, a questão número 3, pessoal. A frase pode ser o seguinte, pessoal. Vocês podem escrever qualquer coisa, desde que vocês escrevam que essa menina tá fazendo o quê? Arremessando a bola. Então, pode ser arremessando, jogando também tá certo. Então, por exemplo, essa menininha, ela é moreninha, dá um nome para ela ou escreva a menina. Então, ó, Cássia jogou a bola, Cássia arremessou a bola, tá joia? Tá vendo o verbo aí? Jogou, arremessou, um verbo que indica ação, tá? Que é o verbo de jogar, o verbo arremessar, tá bom? Na frente aí, tem um menininho caído aí, meio que choroso, né? Então, esse menininho aí tem cara de Pedro. Então, você vai falar assim, Pedro está chorando, Pedro está com dor, Pedro está reclamando. O verbo está, a palavra está, é um verbo que indica o estado. Ele está o quê? Triste, feliz, chorando, cantando, correndo, fazendo prova. Então, o verbo está, lembra que tem acento, senão fica esta. Está indica aí um verbo de estado. É como eu estou. Estou o quê? Então, aqui a gente pode dar nome aos bois, tá? Está alguma coisa, né? Ok? Bom, embaixo aí tem uma menina que está pedalando. Então, aí é que a ação dela é está o quê? Não, aqui não é uma ação, né? Aqui não é um estado, né? Aqui a menina está o quê? Andando de bicicleta. Então, vocês podem... Marina está andando de bicicleta. Marina andou de bicicleta. Marina, aqui eu acho que só cabe o andar de bicicleta mesmo. Eu não tô conseguindo pensar algum outro para substituir. Aí, quando a gente fala que tá na bicicleta, a gente fala que tá andando, né? Andando. Acho que né? Fugiu. Eu vou andar de... Todo mundo fala, eu vou andar de bicicleta, né? Então, é o andar mesmo, né? Fica estranho, né? Falar, vou andar de bicicleta. Mas eu vou andar só que de bicicleta. Então, aqui o verbo que indica ação é andar. Eu andei, eu vou andar, eu andarei, eu ando. Então, o verbo andar. E por último, ó, como que essas crianças estão? Parece que elas estão, ó, tem uma nota 10 ali, provavelmente é uma prova, né? Então, as crianças estão felizes com a nota da prova. Então, o verbo que indica ação aí é o estão. Uma criança está.
Duas crianças estão. Então, elas estão felizes aí, por quê? Porque elas tiraram nota máxima na prova. E aí, virando a questão número 4 da página 11, as 3 palavras que vocês sublinharam foram trovejar, né, que é um fenômeno da natureza, amanhecer e pular. E pular não, viu? Pular é ação. E chover. Então, trovejar, amanhecer e chover são 3 fenômenos da natureza. E aí, como é que ficaram as frases de vocês? A frase A, ela cabe tanto trovejou quanto choveu. Aí, ou vocês colocam na letra A o trovejou e choveu, e aí vocês trocam. Não repete palavra. Numa frase usa o trovejou, numa outra frase usa o amanheceu, e numa outra frase usa o chover, tá? Então, suponhamos que eu usei o trovejou. Então, ficou assim, trovejou muito durante a tempestade, ou choveu muito durante a tempestade. Qualquer uma das duas estaria certa. Então, frase B, no verão, geralmente, aí só cabe o quê? O amanhece, né? Aí a gente vai pôr o quê? Não amanhecer, a gente vai pôr amanhece mais cedo. E a letra C, se você colocou trovejou na A, você coloca choveu aqui. Se você colocou choveu na A, você coloca trovejou aqui. Trovejou no fim da tarde ou choveu no fim da tarde. Aí vai determinar, vai depender do que você colocou na letra A, para não repetir, tá? Coloca o trovejou em uma e o choveu em outra, tá? Pessoal, essa próxima questão, ela é uma questão que não vai dar pra gente fazer, porque ela é necessário que seja feita em mesa redonda, que seja feita dentro de uma sala de aula, com a interação de todo mundo, com sorteio de grupos, tá? Porque essa próxima questão seria uma conversa espontânea, onde todo mundo exporia sua opinião sobre a gralha vaidosa. Então, eu vou tentar fazer uma adaptação dela para nossa aula online hoje à tarde, tá? Sem ser grupo, porque eu não vou conseguir formar grupo durante a aula online. Mas eu vou tentar dar uma adaptada a ela pra gente conversar sobre a gralha vaidosa hoje à noite na aula online, tá? Mas a gente não vai ter como fazer aqui separando em grupos para cada um discutir, tá? Então, aqui a gente parou na página 11. Terminada a página 11, vocês vão pegar o livrinho de atividades de vocês. E nesse livrinho de atividades, vocês vão colocar lá em língua portuguesa e farão a página 5, 6 e 7, tá? Parar na 7, porque aí a página 8 já é coisa nova, tá? E aí hoje a gente encerra por aqui. Hoje à noite a nossa aula será sobre fábulas, então aula online sobre fábulas, tá? A gente vai dar continuidade no que nós falamos aqui. Então eu vejo vocês à noite, beijinho pra vocês e até amanhã.